Palmeiras faz oferta pelo volante Fernando do Sevilha e recebe proposta gigante do futebol saudita por Gomes. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta como é que vão terminar essas duas situações e fala também sobre o São Paulo. Existe alguma chance de o Nicão ser reincorporado para tentar ser aproveitado por Dorival Júnior? Te atualizo sobre Flamengo e Claudinho. A esperança aumentou em relação à contratação do atleta. Já o Corinthians tenta a todo custo não enfrentar o Universitário no Peru diante de um grande surto que existe por lá. Preciso te atualizar sobre as últimas do mercado, tem muita coisa acontecendo. Vou falar sobre Pedro Raul, que aceitou a proposta do futebol mexicano, sobre o Internacional fazendo proposta milionária por um meia argentino, reforços no Botafogo, Bahia fechando com o melhor lateral esquerdo do futebol uruguaio dos últimos anos e muito, mas muito mais. Tenho certeza que você vai ouvir notícias e informações sobre o seu time nesse conteúdo, beleza? Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol, bastidores, finanças, mercado e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Hoje minha sugestão é diferente. Quero mostrar para vocês o mercado de campeão brasileiro. Quanto é que tá pagando para cada time vencedor? No caso, o Botafogo, super líder do Nacional, é aquele que tem o menor valor. Se você apostar no título do Botafogo, vai receber 2,37 para cada real apostado. Na sequência aparece o Flamengo como o segundo maior postulante, pagando R$3. Depois o Palmeiras a 4,33, o Grêmio e o Fluminense a R$17, o Atlético Mineiro com 26, seguido por São Paulo Internacional com R$50 para cada real apostado, e Atlético Paranaense e Fortaleza a R$65, os demais clubes todos pagando R$100 para cada real apostado. Só uma clamorosa surpresa faria com que os demais se sagrassem campeões. E você curtiu essa sugestão? Então clica agora mesmo no link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Na 1xBet você pode apostar em qualquer coisa, como por exemplo no confronto entre Goiás e Atlético Mineiro, que fecha a rodada nessa segunda-feira. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Diego Souza. Contei na noite de ontem, no meu blog no R7, que Diego Souza é novo reforço do Sport. Confirmação me foi feita por um dirigente importante do clube. O Diego, que cogitava inclusive a aposentadoria, acabou aceitando um contrato de produtividade até dezembro. Centroavante, 38 anos de idade, que tinha vínculo com o Grêmio até junho, fechou esse acordo e volta à Ilha do Retiro, onde já foi muito feliz. Bora contar também que Arturo Vidal espinafrou o técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli. Depois da vitória do Atlético Paranaense contra o Bahia nesse domingo, ele disse o seguinte, abre aspas, sempre estive preparado para jogar, somente tive um técnico perdedor, que não sabe apreciar os jogadores, agora estou feliz e espero mostrar o que eu sempre fiz na minha carreira, que é ser um vencedor, fecha aspas. E você, que achou dessa cutucada do Vidal no Sampaoli? Ele tem razão, não tem? Use o espaço para comentários. Bora contar também que Bruno Henrique vai ganhar R$750 mil por mês para jogar no Internacional. Volante de 33 anos de idade, que estava livre do contrato com a Al Ittihad desde o mês de junho, foi procurado pelo Santos, pelo Cruzeiro, pelo Vasco, optou pelo Inter. Esses 750 mil em bolsa ou equivalem a salários, direitos de imagem e também luvas. Hora de falar sobre Juan Seco, atacante que pertence ao Santos, estava emprestado ao Vasco, mas vai jogar no Ludogorets da Bulgária. O Vasco abre mão do atleta sem receber qualquer centavo, não vinha sendo utilizado, e o Santos está fechando os últimos detalhes para a transferência. Em definitivo, os valores ainda não foram revelados. Saideira do giro de notícias, queria te contar que o Grêmio recebeu um não do Manchester United depois de proposta por Facundo Pelistri. Esse atacante é um jovem uruguaio muito bem falado, mas que tem jogado muito pouco no United. A proposta do Grêmio era de empréstimo de uma temporada. O time inglês até topa emprestá-lo, mas preferiria que o Pelistri ficasse no futebol europeu para continuar evoluindo e se adaptando a uma outra realidade tática. Quero te contar agora que o Bahia vai anunciar nas próximas horas a contratação do melhor lateral esquerdo uruguaio dos últimos 2 anos. Trata-se de Camilo Cândido, 28 anos de idade, pertence ao Nacional e já desembarcou em Salvador. Ele partiu do Uruguai nesse domingo, chegou a Salvador, vai passar por exames médicos e ser anunciado o contrato de empréstimo por uma temporada
com opção de compra. Os valores da opção de compra não foram revelados, mas trata-se de um jogador super importante que vem por um setor defasado. O Bahia não tem conseguido bons resultados com seus laterais, até por isso foi contratar o Gilberto do Benfica e agora o Camilo Cândido para a lateral esquerda, jogador do Nacional. O Bahia que também espera anunciar muito em breve a chegada de Léo Cittadini, tratativas com o Atlético Mineiro em estágio avançado. Bahia muito mal no Campeonato Nacional, correndo o risco de rebaixamento. Agora é hora de falar sobre reforços no Botafogo. Vocês vivem me perguntando nas lives quem chegará como reforço do Botafogo, certo? Consegui consultar uma fonte minha lá em General Severiano e ela respondeu sobre alguns boatos que têm acontecido. Primeiro deles, Bocelli, zagueiro que pertence ao Defensor do Uruguai, 20 anos de idade, disputou a última Copa do Mundo Sub-20, foi eleito inclusive um dos melhores. Ele está sendo tratado por muita gente como um possível reforço do Botafogo. Essa pessoa que eu consultei disse o seguinte, abre aspas, não tem absolutamente nada sobre o Bocelli, nem vento. Então descartemos essa possibilidade. Já sobre o Manafá, lateral direito, 28 anos de idade, pertence ao Porto de Portugal. Jogou muito tempo e sempre como titular, embora na última temporada tenha caído, chegou até a atuar pelo time B do Porto. Resposta sobre esse atleta foi a seguinte, abre aspas, o Manafá está no radar, mas é muito caro e ainda não é o perfil que gostaríamos, fecha aspas. Outra informação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o Matheus Nascimento, atacante revelado no Botafogo, estaria na mira do Sporting de Portugal por 12 milhões de euros, mais um pagamento de bônus. Resposta dessa pessoa com quem conversei é, abre aspas, não procede, não tem nada a ver essa história, fecha aspas. Quero mudar de assunto e falar sobre o Internacional que resolveu abrir os cofres por Martegani. Você já ouviu falar desse jogador? Meio atacante, 23 anos de idade, tem o estilo de jogo do Ganso, cara mais alto, de bolas enfiadas, muito inteligente, não tem conseguido ser titular absoluto do São Lourenço e é baseado nisso que o Internacional fez uma proposta de 10 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. A resposta do São Lourenço é de que só vende o atleta por 15 milhões de reais e equivalentes a 50% dos direitos econômicos. Há uma diferença grande entre aquilo que oferece o Inter e o que pede o clube argentino. Atleta revelado na base do São Lourenço, na atual temporada mais reserva do que titular, até comentei na semana passada um jogo do São Lourenço contra o Independiente Medellín. Esse jogo da repescagem da Sul-Americana vai definir o adversário do São Paulo na fase de oitavas de final da Sula. O Martegani entra só nos minutos finais do jogo, quando a coisa já estava mais resolvida para o time argentino, que venceu na condição de visitante. Internacional que anunciou, ou vai anunciar nas próximas horas, a chegada de Bruno Henrique, muito bom volante. Não sei se vale a pena gastar tanto dinheiro pelo Martegani, especificamente pelo fato de ele precisar de um esquema de jogo para ele. Não é o tipo do cara que se adapta a qualquer modelo de partida por ser um cara mais lento, de toques refinados, de pensamento diferente. Não sei, eu não faria esse investimento. E você, torcedor colorado, o que acha? Vale a pena chegar nos 15 milhões de reais por apenas 50% dos direitos econômicos para ter Agustin Martegani? Use espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Enfim, uma boa notícia para o torcedor Cruz Maltino. Durante o fim de semana, depois de se reunir com a família, Pedro Raul aceitou a proposta que vem do Toluca do México. Era o que faltava para que o negócio da sua transferência em definitivo fosse concretizado. Desde a sexta-feira, o Vasco já havia aceitado uma oferta de 5 milhões de dólares ou quase 24 milhões de reais para a transferência do atleta. Pedro Raul, que foi contratado por 11 milhões de reais no início do ano, vai garantir um lucro de quase 13 milhões de reais. Operação bem interessante para o Vasco. Faltava o sim do jogador, o Pedro Raul topou, vai ganhar mais no futebol mexicano do que fatura no Cruz Maltino. Atleta que com a camisa do Vasco tem 25 jogos, 9 gols e 3 assistências, não balança a rede há 8 jogos. O que só aumenta a necessidade da sua transferência. Na promessa da 777 é de utilizar essa grana, tudo que conseguir da operação, para recontratar ou para contratar um novo camisa 9, especialmente alguém que tenha mais facilidade em marcar gols. Só para completar sobre o Vasco, Cruz Maltino, que ainda nem pagou as comissões aos empresários do atleta, o Pedro Raul chegou em janeiro e até agora não houve esse acordo. Imagina-se que com a transferência do jogador isso seja quitado. E o Vasco também se prepara para receber uma proposta por Orelhano, atacante que também não conseguiu vingar com a camisa do Vasco, mas é pretendido pelo Boca Juniors. O time argentino espera ou pretende utilizar a grana da venda do Alan Varela para o Porto para comprar o Orelhano. Cruz Maltino torce para que essa negociação aconteça, até porque o Orelhano, assim como o Pedro Raul, não conseguiu decolar.
Hora de falar sobre o Palmeiras e informações importantes no Verdão. Surgiu nesse domingo a notícia de que o Palmeiras fez proposta oficial pelo Fernando. Você lembra dele? Volante já passou pelo Manchester City, pelo Porto, pelo Galatasaray e está na quarta temporada vestindo a camisa do Sevilha. Atleta que é titular absoluto do seu time. Na última temporada jogou 36 vezes, sendo 29 na condição de titular. 3 títulos da Liga Europa, currículo bem interessante. Ele seria o primeiro volante que o Abel busca há bastante tempo. Tem mais um ano de contrato com o Sevilha e a proposta do Palmeiras foi de empréstimo por uma temporada. O Sevilha disse não. Se quiser contratar o jogador, você vai precisar pagar para comprá-lo. E é aí que surge o problema. O Fernando tem 35 anos de idade e completa 36 na semana que vem. O quanto vale a pena investir por um atleta na reta final da carreira? Por mais que ele demonstre uma boa condição física, não dá para apostar no Fernando jogando por mais 2, 3, 4 anos. Então o Palmeiras está pensando, cogitando que valor seria interessante para ele em relação a um atleta com idade tão avançada. Palmeiras que busca esse primeiro volante há muito tempo, vários nomes foram cogitados, como por exemplo do Jean Lucas, como por exemplo do Matheus Henrique. Palmeiras também tentou o Wallace da Udinese, mas acabou esbarrando nas condições financeiras, o Fernando mais barato do que os outros, só que com esse problema da idade. Ainda sobre o Verdão, surgiu em um dos principais jornais sauditas a notícia de que o Gustavo Gomes recebeu uma proposta de 7 milhões de dólares do Al Nassr. Eu cheguei a contar para vocês na semana passada que era o Al Nassr do Luiz Castro, o time interessado no zagueiro paraguaio, certo? De acordo com esse jornal, o Palmeiras recusou a primeira proposta de 7 milhões de dólares e já avisou ao pessoal do Al Nassr que só o vende por 15 milhões de dólares. Também de acordo com a apuração desse veículo, uma nova proposta será feita pelo Al Nassr nessa semana que está começando. É hora de falar sobre o Nicão e a chance dele voltar ao São Paulo. Por que esse boato surgiu? Porque o Nicão pertence ao São Paulo, está emprestado ao Cruzeiro, por lá não consegue jogar e o Dorival tem conseguido recuperar vários atletas que estavam escanteados com o Rogério Ceni. Por exemplo, o Nicão só tem 14 jogos e 2 gols pelo Cruzeiro na temporada. Nos últimos 4, nem saiu do banco de reservas. O Cruzeiro tá louco para se livrar do Nicão. Recentemente até surgiu a especulação de que ele poderia ir para o Curitiba. O Cruzeiro concordou. Foi o Nicão quem disse que no Coxa não joga porque é rival do Atlético Paranaense. Pois bem, fui tentar entender se existia alguma chance de o Nicão retornar ao São Paulo nessa janela de transferências. Afinal de contas, o São Paulo busca um 10 e o mercado financeiro do tricolor não permite grandes contratações. A resposta para essa pergunta é não. Ouvi de um dirigente importante que nada tem a ver com o Dorival. Talvez o Dorival até aceitasse o retorno do Nicão, mas a passagem dele na temporada passada deixou algumas rusgas e a verdade é que o São Paulo não o quer pelo histórico dele da temporada passada. E quando eu falo em São Paulo, eu me refiro especialmente a dirigentes. Eles acham que o Nicão não renderia em campo a quantidade de problemas que ele pode garantir fora. Então o custo-benefício do Nicão não seria importante ou interessante. O jogador deve continuar no Cruzeiro, a menos que a Raposa consiga um novo interessado. Aí o São Paulo toparia liberá-lo por empréstimo, jogador dos mais caros, dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. Bora falar agora sobre Claudinho. A notícia envolvendo... Primeiro eu quero contar para vocês que antes de gravar o vídeo, na manhã dessa segunda-feira, conversei com uma pessoa próxima ao Claudinho, para saber se existe algum avanço em relação ao Flamengo. A frase que essa pessoa me contou é a seguinte, abre aspas: o que era impossível, a transferência do Claudinho do Zenit para o Flamengo, hoje está só difícil. Então, não é que esteja fácil, não é que seja uma operação simples, mas já existiram avanços importantes. Hoje, por exemplo, o Zenit já aceita sentar para conversar, algo que algumas semanas atrás era impossível, era inviável. Os caras não abriam mão do Claudinho em hipótese alguma. É verdade que o Zenit recusou uma primeira proposta do Flamengo de 15 milhões de euros. Essa proposta era de 100% dos direitos econômicos. Quais são os próximos passos que o Flamengo vai tentar? O Flamengo obrigatoriamente vai precisar aumentar essa oferta de 15 milhões de euros. Que o Flamengo pode tentar fazer para não ter de chegar aos 30 milhões de euros exigidos pelo Zenit é deixar um percentual de uma venda futura para o clube russo. Não é um modelo que o Zenit costuma adotar. Em geral, o Zenit não aceita esse tipo de negociação, mas
cabe ao Flamengo tentar encontrar fórmulas. O que joga a favor do rubro-negro é a vontade do Claudinho, que tem feito todo o esforço do mundo junto dos seus empresários para que essa transferência possa ser concretizada. Atleta que tem bons números no futebol russo e que se encaixaria perfeitamente aquilo que busca o Jorge Sampaoli. A ideia é ter mais um meia que possa ajudar o Arrascaeta na construção e criação de jogadas pela região central do campo. Torcedor do Flamengo, ainda não dá para ficar animado, super otimista, mas as coisas têm evoluído e o Fla segue na busca por esse jogador. Quero fechar o vídeo para te explicar sobre o Corinthians, que tentou desde a semana passada o adiamento ou anulação da partida contra o Universitário do Peru, jogo marcado para essa terça-feira na casa do rival na ida. Semana passada, ainda pela repescagem da Sul-Americana, o Corinthians venceu por 1-0. O Corinthians pediu à Conmebol a anulação ou a mudança de local por conta de um surto. Existe no Peru uma doença em estágio bem avançado, trata-se da Guillain-Barré. É uma doença autoimune que vem atingindo parte do país. Já decretou-se, inclusive por parte das autoridades peruanas, estado de emergência, surto, enfim, a coisa está pesada por lá. E diante disso, o Corinthians fez um pedido formal à Conmebol para que mudanças acontecessem. Existe a preocupação do Corinthians em relação aos seus atletas, até agora não houve resposta. Como o jogo está marcado para essa terça-feira, o Corinthians vai seguir a programação de viajar para o Peru nas próximas horas, apesar ou a contragosto. O Corinthians está indo absolutamente contra a sua vontade. Importante lembrar que desde a semana passada o Universitário já havia anunciado a venda de todos os ingressos, 60 mil pessoas estarão no estádio para fazer a maior festa e a tentativa do time peruano de reverter esse resultado de 1-0 para passar para a próxima fase. Corinthians que tem adotado um esquema de utilização de atletas jovens. A Sul-Americana está longe de ser a prioridade do Vanderlei Luxemburgo. O próprio Lucha, quando perguntado sobre o tema, disse o seguinte em relação à viagem, abre aspas, um surto é um surto. E temos um decreto do governo de lá dizendo que é surto e iremos respeitá-lo. Mas nós somos cobaias? E se a gente for contaminado? Foram perguntas feitas pelo Luxemburgo durante sua entrevista coletiva. Queria que você opinasse sobre o tema. Você acha que o Corinthians precisa passar por isso? O certo seria mudar de local? Use o espaço para comentários e avalie. Só não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. A gente volta de tarde com mais notícias. Abraço, tchau!